Gente, boa noite. Vamos dar início, ao encerramento da atividade do dia de hoje. A conferência de agora à noite, que é sobre marxismo e feminismo, com Diana Assunção. Durante o dia nós realizamos um mini curso, Crise Capitalista, Giro à Direita e Luta de Classes na América Latina, manhã e tarde, com o Yuri. Então agradeço a presença de todos e também a presença principalmente do que estiveram com a gente durante o dia, que foi um dia intenso, um pouco cansativo, mas vale a pena esse tipo de discussão, principalmente na academia, que é um espaço onde a gente não tem muito esse tipo de discussão, dos modos que a gente fez hoje. Esse evento é realizado pelo Esquerda Diário aqui no Brasil, que faz parte de uma rede internacional, lá Esquerda Diário, a LID, que é a primeira rede internacional de diários digitais da esquerda a nível mundial. Nós temos a LID em 5 idiomas, espanhol, inglês, português, francês e também alemão, e estamos em 11 países, sempre com essa perspectiva de uma mesma voz para intervir na luta de classes com os trabalhadores, a juventude e as mulheres e todos os explorados e os oprimidos, na construção de uma ferramenta de que necessitam realmente os trabalhadores para esse enfrentamento, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, a rede La Esquerda Diário foi fundada na Argentina em 2014, e se converteu logo num dos principais meios de comunicação do país, competindo inclusive com o Clarín e com a La Nación, que eram os representantes mais de outra linha, mais na direita. E aqui no Brasil, a Esquerda Diária é impulsionada pelo MRT, que é o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Temos a La Esquerda Diário, LID, no México, Chile, Bolívia, Venezuela. Esquerda Diário do Estado Espanhol, na Espanha, Classe contra Classe na Alemanha e Revolução Permanente na França e Left Voice nos Estados Unidos. Só lembrando também a oportunidade que de 9 a 11, de amanhã até sexta, acontece a 8ª edição do EP Marx, que é um encontro de grupo de pesquisas marxistas, que vai ser lá em João Pessoa, na UFPB. E ano passado foi realizado aqui na UFCG, pelo nosso grupo, o grupo de pesquisa Praxis, que é o grupo de pesquisa que estuda Estado e luta de classes na América Latina. E amanhã, nossa conferencista de hoje, Diana Assunção, também vai participar da mesa de abertura, que é Marxismo e Luta de Classes no Brasil. E na quinta, o Yuri, que ministrou o minicurso hoje, também vai ministrar outro minicurso lá, Crítica Econômica Internacional e a Situação Política na América Latina. E teremos também mais 2 minicursos ofertados pelo grupo de pesquisa Praxis, que é a problemática agrária e indígena na América Latina, sob o prisma de José Carlos Mariátegui, que é coordenado pela Danila e pela Janaína, do nosso grupo, e o desenvolvimento desigual e combinado no capitalismo dos sertões nordestinos, que é coordenado pelo Nivalter e pelo Ferreira. E também queremos o grupo do minicurso de Romero, que esteve com a gente durante o dia, que também é um colaborador do Esquerda Diário e também parceiro do nosso grupo de pesquisa aqui do Praxis. Vou apresentar um pouquinho nossa convidada de agora à noite, a Diana Assunção, fundadora do grupo de mulheres Pão e Rosas aqui no Brasil, faz parte do staff da Rede Internacional de Jornais Esquerda Diário, é dirigente do Sindicato de Trabalhadores da Universidade de São Paulo, Sintusp, e do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, o MRT. Nessas últimas eleições, só a título de informação, se candidatou como vereadora por São Paulo, pelo MRT, mas no PSOL, e fez uma campanha capitalista muito significativa e foi muito importante também, que foi inspirada justamente na discussão que a gente estava tendo hoje à tarde, nas campanhas do PTS, que é o Partido dos Trabalhadores Socialistas, que faz parte da FIT, da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores na Argentina. É também autora do livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, e também fez o prólogo do livro Mulher, Estado e Revolução, da escritora norte-americana Wendy Goldman.
né, numa coedição da Boitempo, que ela também trouxe, eu acho que vai apresentar um pouco melhor. Eu vou passar a palavra para ela e depois da explanação a gente abre para o debate. Tá? Gente, boa noite a todas e todos. Agradecer a Ximene e a todos os companheiros e companheiras do Esquerda Diário aqui do Nordeste. É a primeira vez que eu venho na Paraíba, aqui em Campina Grande, então assim, eu estou bastante contente de poder participar dessa atividade, porque eu acho que para além da explanação que eu vou fazer aqui, eu acho que é possível ter uma troca maior também para eu poder conhecer mais a realidade das mulheres aqui na região. Então, estou bastante contente de estar aqui hoje e, enfim, a Ximene já fez uma apresentação bem completa, eu só queria complementar um elemento. Eu sou historiadora formada pela PUC de São Paulo e também lá no Sindicato de Trabalhadores da USP eu sou parte da Secretaria de Mulheres, que trata da questão da situação das mulheres trabalhadoras na universidade. Bom, então, assim, eu acho que o tema que a gente vai tratar aqui hoje é um tema urgente, necessário, polêmico também, né? As controvérsias que existem entre os debates, que já se arrastam por muitos e muitos anos, entre feminismo e marxismo. Então, vou tentar fazer primeiro um resgate mais histórico, também um pouco teórico, sobre a relação entre ambas correntes, para depois a gente ir entrando nos debates mais atuais. Assim. Então, assim, a primeira coisa que eu queria comentar é que, historicamente, o feminismo sempre teve que buscar algum interlocutor, do ponto de vista dos debates teóricos e de estratégia também. Se a gente for ver o feminismo dos primórdios, né, os precursores do feminismo, começava sempre em debate com o que era a burguesia em seu momento revolucionário. Ainda que toda a primeira onda, que, enfim, é bastante extensa também, depois no movimento sufragista, por exemplo, vai se chocar com o momento onde a burguesia já não cumpre um papel revolucionário do ponto de vista da transformação da sociedade. E a chamada segunda onda do feminismo, aí mais ou menos década de 60, mas principalmente década de 70, teve como interlocutor o marxismo. Ou seja, era necessário abordar conceitos como luta de classes, socialismo, exploração, ou seja, uma série de temas que o marxismo já vinha trazendo como parte da sua experiência histórica e que, obviamente, se propunha uma transformação radical da sociedade, e o feminismo tinha ele aí e ainda tem como interlocutor. E o esforço teórico do movimento feminista, mais historicamente, caminhou na direção de tentar unificar os conceitos de classe e de gênero, mas, em certos momentos, buscando, inclusive, colocar uma visão de que o gênero seria uma forma de classe ou seria diretamente uma classe, ou seja, as mulheres comporiam uma classe social. E essas interlocuções que o feminismo foi tendo, eu acho que mostra uma necessidade concreta, porque o feminismo se busca transformar algo, né? Transformar uma situação que está colocada, no caso, a situação de opressão, ainda que possam ter uma série de estratégias. Mas era necessário sempre dialogar com as tendências revolucionárias que estavam colocadas em determinado momento histórico. E, no último período, é inevitável não dialogar com um sentido concreto do que é o marxismo, né? Como uma ferramenta da luta de classes. Então, nesse sentido, termina sendo também um reconhecimento implícito de que a classe trabalhadora, a luta de classes, né, e o socialismo são categorias que dão conta de explicar mais profundamente o modo de produção atual no qual a gente vive, que é o sistema capitalista. E eu acho que aí está um dos pontos centrais das controvérsias e as polêmicas, né, entre o feminismo e o marxismo nos últimos 50 anos, mais ou menos, né? Uma primeira questão, assim, para apontar, que ainda que a opressão às mulheres, né, e a exploração de classe seja anterior à exploração do trabalho assalariado, tanto o feminismo quanto o marxismo nasceram nesse modo de produção capitalista. Então, o desenvolvimento do proletariado e a destruição da economia familiar pré-capitalista, elas se encontram na origem, na base de ambas correntes.
muito difícil tratar das duas correntes sem ver de onde elas surgiram também, né? Ou seja, não tem como, ainda que seja pela negativa, tratar da relação entre opressão e exploração. E aí, para entrar um pouco do ponto de vista marxista revolucionário, que é o ponto de vista do qual eu defendo, vou colocar aqui um pouco como que a gente vê isso, assim, como que, em particular, eu vejo isso. O ponto de vista marxista revolucionário considera que a sociedade é dividida em classes sociais, onde uma pequena classe expropria o trabalho de uma classe muito maior, a classe trabalhadora, através da mais-valia, do fato de deter os meios de produção, ou seja, a raiz da sociedade é a exploração capitalista. E a opressão é um conceito distinto da exploração. É um conceito que dá conta de demonstrar que existem grupos socialmente subordinados na sociedade pelo gênero, raça, etnia, religião, nacionalidade, ou seja, orientação sexual, por uma série de elementos que o conjugam como um grupo social e que, por conta disso, são subordinados na nossa sociedade. E a questão da relação entre esses dois conceitos é uma questão muito importante para o marxismo, porque a combinação entre opressão e exploração é o que potencializa e renova as formas de exploração e de dominação capitalista no modo de produção atual. Isso não tira o elemento de que a raiz da sociedade é a divisão entre as classes, mas isso traz uma proporção muito grande para o quanto que essa combinação tem um efeito imediato na vida, por exemplo, das mulheres trabalhadoras, que são exploradas pelos patrões, mas também sofrem a opressão de gênero por serem mulheres. Justamente por isso, por essa engrenagem que a opressão consegue aprofundar no sistema capitalista, que o marxismo revolucionário considera que é impossível terminar com as opressões sem terminar com essa sociedade de classes, né? Com a sociedade classista. E existem muitos feminismos, inclusive, como a gente está vivendo uma onda do movimento feminista, inclusive internacionalmente, em particular na América Latina e mesmo no nosso país, no ano passado, inclusive tiveram muitos movimentos do feminismo, que foi, inclusive, teve uma denominação de primavera feminista, etc. É até difícil de definir cada corrente, mas em linhas gerais, do ponto de vista mais histórico, internacional, há muitos feminismos que colocam visões que se chocam diretamente com as visões do marxismo, né? Ainda que não possam negá-los, ainda que seja em diálogo com o marxismo. Por exemplo, as feministas liberais, que seria o feminismo burguês, diretamente, defendem que a sociedade moderna, né, a sociedade capitalista, com seus avanços tecnológicos, suas riquezas e abundância, e com o desenvolvimento da democracia como um regime político, isso em si permitiria a luta pela equidade de gênero, que seria alcançada de forma progressiva e gradual. A gente está fazendo debate, inclusive, num dia bastante particular, onde pode ser definida a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, né, que é a Hillary Clinton. E ela é uma expressão bastante concreta do que é esse feminismo liberal, né, do que é esse feminismo burguês, porque, inclusive, na sua própria campanha, utilizou das bandeiras das mulheres, inclusive chamando a um voto feminino a ela, contra o Donald Trump, né, que, enfim, não preciso nem dizer o quanto é um representante dos setores mais reacionários da sociedade, mas ela apresentava justamente uma posição de que, por ser mulher, as mulheres deveriam votar nela. E a Nancy Fraser, que é uma feminista norte-americana, disse que não ia votar nela, não ia votar no Trump também, né, porque definia o feminismo da Hillary como um feminismo para poucas mulheres, um feminismo para mulheres privilegiadas. Esse é o feminismo liberal. Só que o feminismo liberal, ainda que não seja defendido como corrente, tem transcendência
em outros feminismos também, do ponto de vista de como defende a questão de gênero dissociada do problema de classe. E aí tem o feminismo radical, que é um feminismo que surge muito em debate com o próprio feminismo socialista, na verdade, muito em colocar um certo ceticismo em relação ao que é o socialismo. E diferente do feminismo liberal, o feminismo radical defende, afirma, né, enfatiza que a existência da dominação masculina, né, ou seja, o patriarcado, é uma existência que passou por todas as sociedades. Só que justamente se colocam céticas em relação à possibilidade de que uma destruição do sistema capitalista e a substituição por uma nova sociedade, o socialismo no caso, talvez não fosse capaz de criar uma verdadeira democracia baseada na abolição da escravidão assalariada e por essa via terminar com a opressão de gênero e com outras opressões também. No caso das feministas radicais, elas defendem uma visão de que não é possível ter uma mudança social sem uma mudança cultural, ou seja, que cada um teria que começar a mudar a si próprio para depois mudar a sociedade. Ou seja, que as contradições que atravessam o conjunto da sociedade, inclusive os setores de esquerda, inclusive o movimento operário, os sindicatos, o movimento estudantil, a academia, etc., que essas contradições são contradições reais da sociedade, elas impedem que exista uma mudança radical da sociedade, que isso teria que começar pelo indivíduo. Justamente por isso também uma ênfase muito grande que é dada na constituição de organizações sem hierarquia, espontâneas, somente com mulheres, ou seja, onde o objetivo central seria a autoconscientização, o que permitiria transformar as relações opressivas, sem acabar com o capitalismo. E assim, mesmo com essas linhas gerais sobre o que é o feminismo radical do ponto de vista mais internacional, tem uma série de diferenças teóricas e mesmo políticas entre vários grupos que reivindicam o feminismo radical. Tem grupos que veem a necessidade de aliança com setores socialistas, por exemplo, tem setores que absolutizam a recuperação de uma cultura feminina como fim em si mesmo, tem grupos que defendem políticas diretamente separatistas e defendem que os homens são os inimigos, e aí já flertam com a definição de que as mulheres seriam uma classe, na verdade, que a revolução seria feminina e não da classe trabalhadora, por exemplo. Há grupos feministas radicais que sustentam posições que chegam quase, beiram o essencialismo e o biologicismo também, chegando a posições, por exemplo, transfóbicas em relação a mulheres trans, etc. Ou seja, tem uma série de 1000 vertentes e num momento onde está muito aflorado esse tema, que inclusive vai se renovando e sempre se debatendo. E partindo desses elementos, e para debater mais, inclusive, com o feminismo radical, queria entrar um pouco mais na relação entre capitalismo e patriarcado. Porque, ainda que o próprio feminismo radical dissesse que o marxismo não considerava que a opressão existisse antes do capitalismo, tanto Marx quanto Engels insistiram bastante na definição de que em todas as sociedades com Estado, inclusive as pré-capitalistas, existia a vinculação do patriarcado frente à existência das classes sociais. E aí tem uma passagem bastante emblemática de um dos livros mais importantes do Engels, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele coloca o seguinte: o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classe com a do sexo feminino pelo masculino. Ou seja, uma definição onde ele coloca abertamente essa visão. A diferença para os marxistas é que patriarcado e capitalismo estabeleceram uma relação diferente e superior justamente nesse sistema capitalista, do que antes nas outras sociedades.
A Rosa Luxemburgo fez uma definição que ajuda nesse conceito também. Ela colocava que o capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo em que é de exploração sistemática de toda forma de discriminação. Ou seja, mostrando bastante essa relação entre a exploração e o problema da opressão. Então, tudo isso para dizer que a opressão, que já existia, sob o capitalismo, ela introduz um incremento diferencial na exploração. Mas isso não é suficiente para explicar o problema da opressão, porque sob o capitalismo também tem as opressões que descartam a combinação com a exploração e resultam diretamente em mulheres que compõem a classe dominante, né? Ou seja, mulheres que não sofrem a exploração, ainda que possam ser oprimidas, que possam ser casadas com homens burgueses e etc., e ser oprimidas por sua condição de mulher na relação ali entre homem e mulher. Mas são mulheres que não são exploradas, então essa combinação não tem. Ou seja, a definição de que, para o marxismo, o gênero é um grupo policlassista, não é uma classe. E aí, para dar um exemplo sobre isso, sobre esse incremento da opressão na exploração, o Marx ele utilizou uma definição, um conceito, que ele chamava de cheap labor, que seria trabalho barato. Ou seja, como que no desenvolvimento do capitalismo é possível utilizar desses grupos socialmente subordinados, pelo gênero, pela raça, etc., para conseguir explorar mais, rebaixar o salário desses setores e, por essa via, rebaixar o salário do conjunto da classe. É o que aconteceu historicamente com as mulheres, também com as crianças, né, num período anterior, e é o que a gente vê acontecendo hoje, por exemplo, em relação à precarização do trabalho. Inclusive, a Ximene comentou que eu organizei um livro que chama A Precarização Tem Rosto de Mulher, porque a entrada da mulher no mercado de trabalho ocorreu de um ponto de vista que combinava o elemento da precarização, né? Então, é uma feminização do mundo do trabalho acompanhado da precarização do trabalho. E que no nosso país em particular não tem rosto só de mulher. Tem rosto de mulher negra, de mulher imigrante, né? Então, isso é um exemplo bastante gráfico de como esse incremento e essa relação entre opressão e exploração se dá bastante concretamente. Nesse livro, depois eu posso comentar um pouco mais, mas eu comento a história de luta das trabalhadoras terceirizadas da Universidade de São Paulo. Creio que aqui também deve ter terceirização, em especial na área da limpeza, enfim, praticamente o Brasil inteiro terceirizado nesse setor. E foi muito interessante esse processo de luta, porque também do ponto de vista da luta de classes, a relação entre opressão e exploração se expressava do ponto de vista do avanço das mulheres trabalhadoras como sujeito político da sua própria classe e da sua própria luta. A gente conta a história de uma trabalhadora que se chama Silvana, também é parte do grupo de Mulheres Pão e Rosas, onde, em meio ao processo de luta, ela, na verdade, foi se transformando em uma grande liderança dessa greve, e isso foi entrando em choque com a situação de subordinação que ela tinha dentro de casa. E aí a conclusão que ela chegou, que era um pouco incompatível ela ocupar a reitoria, fazer piquete, enfrentar a polícia, enfrentar o patrão da empresa terceirizada e depois chegar em casa e abaixar a cabeça para o marido e fazer o jantar. Ela começou a achar que tinha uma certa disparidade entre as duas coisas. E aí ela chegou a uma frase bastante interessante que se eu enfrento o meu patrão no local de trabalho, eu não posso aceitar ter um patrão dentro de casa. E a partir disso, ela passou a impor uma série de debates dentro da própria casa, e o marido dela era terceirizado também, que estava em greve. Não é que estava alheio ao processo de luta, né? Uma série de discussões que questionavam o papel naturalizado da mulher enquanto provedora dos serviços domésticos também.
Então é uma experiência bastante interessante para mostrar do ponto de vista da luta de classes a relação entre a questão de gênero e a questão da luta contra a exploração capitalista. E aí, para retomar um pouco nas definições. Já foi muito tempo? Converter ao alcance das mãos a socialização das tarefas domésticas. Só que tudo isso aconteceu sempre carregado de uma contradição. Então, o capitalismo ele empurrou as mulheres para a produção, mas fez isso com salários menores do que o dos homens. Para dessa forma conseguir pressionar a redução do salário no conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, empregar mais mulheres com salários menores e por essa via mostrar e ameaçar o conjunto dos homens de que, bom, temos uma classe, uma segunda linha da classe trabalhadora que aceita trabalhos mais precarizados e salários mais baixos, então isso aceita por sua condição de opressão, né? E então isso contribuiria para avançar num rebaixamento salarial do conjunto da classe, explorando ainda mais as mulheres trabalhadoras. Como eu tinha colocado antes, enquanto impulsiona o que a gente pode definir como a feminização do mundo do trabalho, né, como apontou a professora Cláudia Mazei Nogueira, que escreveu um livro sobre a feminização do mundo do trabalho, mostrando a relação disso com a precarização, por exemplo, nos trabalhos de telemarketing, também, não somente nos trabalhos de limpeza, etc., mas também em professoras da rede estadual, uma grande maioria, mulheres, faz tudo, essa feminização ela é feita sem tirar das mulheres o suposto papel histórico com as tarefas domésticas. Ou seja, a feminização do mundo do trabalho impõe a criação da dupla jornada de trabalho, que é a mulher trabalhar o dia inteiro, e certamente de forma mais precária e com salários menores do que o dos homens, e depois chegar em casa e ter uma continuidade, uma nova jornada de trabalho, só que sem limites, né? Não bate cartão. Vai eternamente a mulher em casa fazendo serviço doméstico sem ter o fim dessa jornada que, do ponto de vista da produção, foi conquistada também com muita luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Né? Então, esse é um ponto muito importante da relação entre opressão e exploração, porque, concretamente, a utilização da opressão leva, pelo capitalismo, é muito lucrativo desse ponto de vista, porque leva a incutir essa ideia de que é natural que as mulheres tenham que cuidar da comida, da lavagem da roupa, do cuidado das crianças e também do cuidado dos idosos, enfim, das pessoas que têm alguma doença na família, etc. Sempre termina recaindo como uma situação para as mulheres responderem. E, na verdade, isso leva a uma questão concreta, porque para a classe dominante poder garantir a exploração da força de trabalho, ela precisa de que essa força de trabalho tenha condições de trabalhar. No caso, né, os operários e operárias. Para isso, as pessoas têm que se alimentar, têm que ter um uniforme minimamente limpo para conseguir estar no trabalho, etc. E, utilizando da opressão, não é que os patrões precisam pagar um salário um pouco maior para garantir que a pessoa possa comer num restaurante, lavar as roupas numa lavanderia, etc. Não paga simplesmente nada. Por quê? Porque a mulher vai fazer, e vai fazer de graça na casa. Vai fazer a comida dela, do marido, da família toda, dos filhos que vão ser a nova geração proletária, para continuar produzindo e continuar sendo explorados, e não vão receber absolutamente nada por esse serviço socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho. Então isso é um dos elementos bastante importantes em relação à relação entre opressão e exploração. Isso faz com que os capitalistas e as empresas não tenham que aumentar os salários e exime o Estado de garantir socialmente, de forma pública, esses serviços. Seriam lavanderias, restaurantes, creches, ou seja, todo serviço que deveria ser público porque ele é socialmente necessário, não deveria estar a cargo das mulheres. Então, e aí retomando também das coisas que o capitalismo fez,
E justamente o capitalismo desenvolveu máquinas de lavar, de secar e uma série de coisas para facilitar o trabalho doméstico, mas continua mantendo o trabalho no âmbito privado e não no âmbito social e público. Então, ou seja, tipo, as coisas que vão acontecendo no capitalismo carregam esse paradoxo de manter a opressão de gênero, né? E isso expressa bastante uma das frases que o Trotsky colocava, que é que o capitalismo ele foi incapaz de desenvolver uma só de suas tendências até o final, ou seja, sempre num ciclo de tentar manter a exploração, avançar em algo, mas manter a exploração, manter e melhorar a forma de exploração. Então, enquanto o capitalismo ele recria permanentemente a sua própria sepultura, mas também vai criando as condições para esses elementos que são reivindicações concretas, né, dos movimentos sociais, etc., e vai criando condições para as mulheres poderem alcançar uma igualdade de gênero nunca antes alcançada. Na verdade, essa possibilidade de alcançar uma igualdade de gênero, ela na verdade é proibida para milhões de mulheres exploradas no mundo inteiro, porque é inalcançável para essas mulheres. Então, dessa controvérsia entre os diálogos entre feminismo e marxismo, desde a década de 70, vem uma conclusão, em primeiro lugar, que é necessário, para acabar com tanta injustiça e com tanta desigualdade, é necessária uma revolução social. Que o capitalismo não é possível existir igualdade num sistema que, pela raiz, é baseado na desigualdade de um sobre outro, de uma classe sobre outra. Então, isso é uma conclusão. Mas fica uma pergunta, que é um dos debates fundamentais entre o feminismo e o marxismo, se essa revolução social é capaz de emancipar as mulheres. Ou seja, se transformando o sistema capitalista, destruindo o sistema capitalista para, com uma revolução, colocar uma outra sociedade, é possível libertar as mulheres? Essa é a pergunta das perguntas entre marxismo e feminismo. E aí, dessa pergunta, eu queria saltar um pouco a reflexão para ir por um outro caminho teórico e depois voltar nessa pergunta, que eu acho que é uma das mais importantes. Para já introduzir um pouco mais a reflexão mais atual para os debates de gênero e toda a encruzilhada também que está o movimento feminista atualmente frente ao fenômeno que vem acontecendo. Eu tinha citado anteriormente uma feminista norte-americana, Nancy Fraser, e o comentário que ela tinha feito sobre a Hillary Clinton. E essa feminista, ela apresentou uma tese que é muito interessante para pensar. Ela fala o seguinte: a capacidade relativa do movimento feminista para transformar a cultura contrasta de maneira aguda com a sua incapacidade para transformar as instituições. Eu vou ler de novo porque é meio densa essa definição. A capacidade relativa do movimento feminista para transformar a cultura contrasta de maneira aguda com a sua incapacidade para transformar as instituições. Ou seja, ela está dizendo que o movimento feminista pode conseguir direitos, conseguir talvez uma autoconscientização em alguns setores, mas, e conseguiu isso de um ponto de vista, inclusive com muitas contribuições também, mas se mostrou incapaz de transformar a sociedade pela raiz. E eu acho que isso, mais do que uma tese, é um balanço de como pensar o movimento feminista, historicamente, e de qual estratégia ter. Né? E a partir desse balanço, ela lança uma nova hipótese, que ela fala o seguinte: as mudanças culturais impulsionadas pela segunda onda do feminismo, saudáveis em si mesmas, serviram para legitimar uma transformação estrutural da sociedade capitalista que avança diretamente contra as visões feministas de uma sociedade justa. Ou seja, as transformações que tiveram no sistema capitalista, que se apropriaram de demandas do movimento feminista, na verdade não foram a favor de transformar radicalmente a sociedade
para libertar o conjunto dos oprimidos e explorados, senão que foram no sentido de perpetuar as formas de dominação que hoje existem. Ou seja, em última instância, o que ela está dizendo, ela coloca uma dúvida de se o feminismo e o neoliberalismo, na verdade, não se tornaram afinados um ao outro, questionando a cooptação do feminismo e a sua subordinação em relação à agenda do Banco Mundial, do neoliberalismo e etc. Mais historicamente. E para tratar disso, a gente precisa se remeter um pouco ao a todo o processo de contraofensiva imperialista, né, o neoliberalismo, como resposta ao que foi um extenso processo de radicalização, que deu lugar a processos de massa, de revoltas e processos revolucionários, onde também se originou a segunda onda do movimento feminista. Essa contraofensiva, ela significou uma grande derrota das massas, principalmente com uma enorme fragmentação da classe operária, inclusive entre homens e mulheres, entre negros e brancos, etc., e uma derrota moral, do ponto de vista de que a ideia da revolução saía do horizonte. Então, o modelo do livre mercado, o pensamento único foram centrais nesse período de restauração, que buscavam canalizar o ascenso anterior, as revoltas anteriores das massas, através do crescimento dos regimes democráticos capitalistas, que em seguida vão se mostrar como verdadeiras democracias degradadas. Ou seja, canalizar todos os questionamentos que tinham e as revoltas populares e da classe operária, etc., para mostrar, para renovar a democracia, frente ao que tinha sido o chamado socialismo real também, no leste europeu e na União Soviética, como uma saída democrática, entre aspas, que o capitalismo apresentava para conseguir responder a esses anseios. Nesse momento, o fim da história, o fim da classe operária, a exaltação do indivíduo, sua realização no consumo, o consumismo, tudo isso foram bases muito importantes para esse novo pacto mundial. Enquanto alguns setores da classe trabalhadora e das massas conseguiam ter alguns direitos a mais, nesse processo, a grande maioria da população pobre era lançada à miséria, ao desemprego, à marginalidade, à necessidade de, a serem obrigadas a morar nas favelas, etc. E é um momento onde a cultura de massas também é bastante permeada pelo individualismo. E para fazer tudo isso, foi necessário incorporar, sempre rebaixando, na agenda política desses governos e desses estados, muitas das demandas dos movimentos sociais, incluindo o movimento feminista. Então, um pouco da conclusão dessa ideia é que a radicalidade do movimento feminista da segunda onda do feminismo, ela terminou sendo engolida pelo sistema. Ou seja, o movimento feminista que surgiu trazendo uma série de elementos que foram grandes aportes para a luta das mulheres e que tinham uma radicalidade enorme, foram da insubordinação à institucionalização. Ou seja, várias demandas passaram a ser parte da agenda neoliberal. E o sistema capitalista precisava fazer isso porque precisava esvaziar de conteúdo subversivo e revolucionário a pauta das mulheres. Ou seja, dar algumas concessões, mas mantendo a sociedade de classes. Como se alguns direitos a mais pudessem garantir uma mudança efetiva na vida da grande maioria das mulheres, que mundialmente compõem 70% da população miserável do mundo inteiro. Então, a pergunta que eu acho que também fica desse debate é como que a ampliação dos nossos direitos, que a gente luta cotidianamente, ainda dentro do sistema capitalista, como a conquista desses direitos pode não se transformar em integração ao sistema capitalista e ao Estado capitalista. E pode, na verdade, ser ponto de apoio para
revolucionária contra esse sistema de exploração para verdadeiramente conseguir emancipar o conjunto das massas femininas e o conjunto da classe trabalhadora, o conjunto da humanidade. E esse elemento, eu acho que ele é importante porque essa cooptação e essa incorporação na agenda dos governos e do capitalismo, ela é muito visível, concretamente. Vai se expressar, por exemplo, em muitos debates que colocam a necessidade de ter mais chefes mulheres nas empresas, que tem todo o debate do teto de cristal, né? Como as mulheres nas empresas conseguem romper o teto de cristal para poder estar em uma localização tão igual quanto um homem empresário pode estar. Do ponto de vista substancial da igualdade, em última instância, obviamente defendemos a igualdade em todos os âmbitos, que as mulheres possam ter as mesmas condições que o conjunto dos homens. Só que essa reivindicação está bastante por fora de uma definição de classe. Porque, em última instância, as mulheres empresárias, elas querem igualdade para poder explorar nas empresas. Então não é que a igualdade é somente do ponto de... ou seja, não é um conteúdo imune do conceito de classe. Que vitória do movimento feminista que as mulheres agora são empresárias. Mas o que essas mulheres estão fazendo como empresárias? Elas estão explorando outras mulheres, inclusive. Então tem esse debate. No âmbito político também tem esse debate. Porque, assim, no Brasil, ainda que a gente teve uma presidente mulher, que depois eu vou entrar nesse tema, mas assim, é bastante escandaloso o quanto não tem mulheres na política. É um reflexo da opressão na sociedade que a gente vive. Agora, a reivindicação de mais mulheres na política também não é possível se dar por fora do conteúdo de classe. Né? E aí eu estava comentando da Hillary, que hoje está, inclusive, terminando a eleição nos Estados Unidos, mas a gente tem, nos principais países imperialistas, no mundo inteiro, exemplos de mulheres que são chefes de Estado desses países. E que ser chefe de Estado desse país não está por fora desse conteúdo. Então a gente tem exemplos que deixam bastante gráfico o elemento da relação entre exploração e opressão. Por exemplo, a Angela Merkel na Alemanha. Tem uma cena, um fato emblemático. Angela Merkel, uma mulher, ali chefiando a Alemanha, e uma menina palestina. E a Angela Merkel diz para a menina palestina que ela não pode ficar na Alemanha, que ela vai ter que ir embora. Que feminismo responderia aos anseios da menina palestina ao mesmo tempo dos anseios da Angela Merkel? É conciliável o que a Angela Merkel faz exterminando o conjunto dos imigrantes e o que a menina palestina queria, que era somente poder viver sem morrer? É inconciliável. É o paradoxo central de que não é possível considerar um movimento feminista policlassista, porque quando chegam nos problemas de classe, os interesses se confrontam, porque são inconciliáveis. Nesse sentido também, a eleição nos Estados Unidos mostra um paradoxo muito grande, porque a Hillary diz, votem em mim porque eu sou mulher. E o movimento feminista vai ter coragem de comemorar a entrada da Hillary, enquanto cair a primeira bomba na Síria e matar milhares de meninas e mulheres e homens que sofrem com a guerra que o seu país imperialista leva adiante? Ou seja, não existe um feminismo que responda à vida dessas meninas que sofrem tanto e à vida dessas mulheres que estão no poder, que estão na política, mas que para representar os interesses de uma classe que quer explorar e melhorar a forma com a qual utiliza a opressão de gênero e a de raça também, e a opressão pela orientação sexual, etc., para conseguir melhor explorar. E por isso coloca mulheres para governar os seus países. Por isso as empresas capitalistas utilizam das bandeiras que a gente levanta no 8 de março e nas nossas manifestações para parecer que são empresas feministas.
Você liga a televisão e vê uma propaganda da Avon falando meu corpo, minhas regras. E aí você fala, nossa, será que, né, tem acordo com a Avon? Nós temos a mesma opinião? E na verdade, tipo, o que a Avon faz é cooptar as demandas da nossa luta enquanto explora. Ai, tá com chiado, né? Continuo com sem. Não sei. Fala um pouco mais longe. Tô bem empolgada. O que a Avon faz é cooptar as demandas corretas da luta das mulheres contra a violência, pela igualdade, contra o machismo invisível cotidiano que todas as mulheres vivem, e transformar isso em produto para lucrar mais. Ou seja, trata o feminismo como nicho de mercado. Enquanto isso, as operárias nas fábricas da Avon estão sendo exploradas, sem nenhum direito, e são parte da classe trabalhadora que vai ser atacada com todo o plano de ajustes que esse governo golpista vai levar adiante, e que já está levando adiante, que, enfim, felizmente a juventude está saindo adiante para resistir a todo esse processo. Então existe esse paradoxo. E do ponto de vista também das mulheres no poder, na América Latina, a gente também teve casos, diferente dos casos do imperialismo, mas a gente teve casos de mulheres que representavam os governos pós-neoliberais, né, no caso na Argentina, com a Cristina Kirchner, aqui no Brasil, com a Dilma Rousseff, com governos mais populistas, que colocavam o tema da inclusão social, mas que tampouco significavam uma ruptura com o capitalismo. No caso do Brasil, o PT, né, agora sofreu um golpe institucional que a gente lutou fortemente contra essa direita reacionária, mas sem deixar de colocar o papel concreto que o PT cumpriu aí nesse processo todo, assumindo os métodos de corrupção, assumindo os planos de ajustes, etc. Né? E mesmo do ponto de vista da questão de gênero, não dá para dizer que é uma vitória em si mesmo das mulheres ter uma presidente mulher. Porque como que se explica? Como que se explica que com duas presidentes mulheres, que inclusive fizeram um apelo do ponto de vista da questão de gênero para serem eleitas também, as mulheres continuam morrendo por abortos clandestinos no Brasil e na Argentina? Porque o aborto não foi legalizado. E não tem nenhuma explicação que não seja governar com uma série de alianças para manter uma governabilidade dentro de uma sociedade que é capitalista, com algumas inclusões a mais, mas para manter o status quo geral dessa sociedade. Então eu acho que esses temas ajudam a pensar e a ver também, na realidade, essa relação de classe, que é o que a gente, desde o ponto de vista do marxismo revolucionário, coloca bastante. E nesse sentido, desse feminismo também, de todo o fenômeno que veio ocorrendo no último período, surgiram também novos conceitos que foram perpassando um pouco os movimentos feministas, mas que eu acho que é interessante da gente problematizar também, porque muitas vezes são diretamente conceitos que perdem o caráter de classe, a perspectiva de classe para tratar da questão de gênero, ou então são interpretados de forma que não apresentam a visão de classe. Por exemplo, a interseccionalidade, que para mim é um conceito bastante interessante, porque ele confronta a ideia de um feminismo branco. Né? Confronta, em primeiro lugar, o feminismo liberal, burguês, que não dá conta da grande massa oprimida e explorada de mulheres. E aí ele apresenta justamente a necessidade de interrelacionar o problema, não somente o problema de gênero e de classe, mas também o problema de raça, de orientação sexual, de etnia, de nacionalidade, etc. Nesse caso, me parece muito interessante pensar esse elemento, porque senão não se responde, inclusive, ao problema das mulheres no Brasil, onde tem uma grande massa feminina negra. Mas o perigo que está nesse conceito é o perigo de diluir o conceito de classe, a definição de classe, como se fosse uma somatória de opressões. Classe mais gênero, mais etnia, mais nacionalidade. Quando a visão do marxismo revolucionário coloca que a raiz da sociedade é a divisão entre as classes.
Isso tem a ver com a centralidade da classe operária do ponto de vista da transformação social pelo papel que cumpre na produção. Não é por um acaso, é pelo papel que cumpre na produção. Porque é capaz de tomar a produção e ter, por isso, um conteúdo revolucionário de transformação radical. Agora, isso é impossível se a classe trabalhadora não levanta na primeira fileira as demandas dos setores oprimidos e explorados, inclusive levando em conta que as mulheres trabalhadoras estão cada vez mais parte da classe trabalhadora. Então esse é um debate que eu acho que é interessante. Tem outros conceitos também, que aí eu acho que, enfim, vários já devem ter ouvido e tal, mas o conceito de sororidade, por exemplo, que é um conceito que coloca a solidariedade entre as mulheres em geral. Ou seja, por ser mulher, eu tenho que me solidarizar com outra mulher. Isso é um conteúdo que, assim, tipo, para a menina palestina, por exemplo, a gente vai falar, tem a sororidade com a Angela Merkel, porque ela é mulher. Não existe. Porque a solidariedade entre as mulheres, obviamente, tem que existir, inclusive totalmente necessário para organizar a luta e tudo mais, mas tem um limite de classe, porque senão você atravessa uma fronteira e está lutando por uma estratégia que é outra, na verdade, que não é para a libertação, de fato, das mulheres. Né? Por outro lado, a ideia de empoderamento, que eu vejo que é muito estimulado por essas propagandas de TV, né? Da natura, né? da mulher ter o seu corpo empoderado, que é uma contracara da mídia machista também, né? Porque a mídia, enfim, faz todo um bombardeio da mulher como um corpo para ser consumido, da mulher como um objeto sexual, de um padrão inalcançável de beleza, enfim, que é bombardeado todo dia. Então é uma contracara, essas propagandas, que tem um elemento progressista, porque expressam a nossa luta, porque obrigam que tenham que falar disso, e tenham que falar dialogando, mas porque os capitalistas não são nada ingênuos, transformam isso em nicho de mercado, né? Mas tem esse elemento também que é contraditório, porque também contrasta com a mídia machista. Então, colocam muito esse elemento do empoderamento, que eu acho que vai muito no sentido do que a Nancy Fraser falava, do elemento da mudança mais cultural, mais individual, de que a mulher ela pode ter uma autoconfiança, a mulher ela pode se afirmar, etc. e tal, que são todas coisas que, em geral, estão corretas, mas que, se transformadas em estratégias, são simplesmente inofensivas ao capital. Porque cada um pode ter a sua própria revolução e as empresas vão continuar explorando, os operários vão continuar sendo explorados, os planos de ajustes dos governos vão continuar vindo, enfim. Então, eu acho que esses conceitos são importantes de trabalhar para ver, porque são temas que estão bem atuais, assim, no que eu vejo dos debates que eu venho participando do movimento feminista. Então, para tentar ir finalizando, porque já está meio demais, queria voltar àquela pergunta sobre a revolução. Se é possível, se a revolução ela garantiria a libertação das mulheres. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se a gente vê que existe uma sociedade que ela é baseada na exploração, não tem forma de libertar nenhum ser humano, independente da opressão que ele sofra, se não for terminando com essa desigualdade pela raiz. E para terminar com essa desigualdade pela raiz, é necessário ter uma revolução operária e socialista, porque é a classe trabalhadora que pode deter os meios de produção e ser a classe revolucionária da nossa época. Só que a classe operária, ela precisa levar adiante a demanda do conjunto dos setores oprimidos. Levantar, mostrar que ela pode levar adiante, como dirigente de uma revolução, a luta em defesa das mulheres, a luta em defesa dos negros, a luta em defesa dos LGBTs. Isso significa uma luta, inclusive, dentro do movimento operário. Porque o movimento operário também tem machismo. No movimento operário, nos sindicatos, em todos os lugares. Ou seja, é uma batalha, mas é uma batalha sabendo quem são os nossos inimigos. Né? Os nossos inimigos não são os homens. Né? Os nossos inimigos são os capitalistas. E os governos que sustentam essa sociedade. Né? Agora, é necessário enfrentar
a violência e a opressão que está dentro da classe, porque a classe dominante se utiliza da opressão não somente para explorar, mas para incentivar essa divisão dentro da classe trabalhadora. Cada mulher que é agredida, que é violentada, a classe trabalhadora dá um passo adiante porque enfraquece, a classe dominante dá um passo adiante porque enfraquece a classe trabalhadora como sujeito revolucionário. Então eu acho que é importante ver desde essa perspectiva, porque a classe trabalhadora, para se colocar verdadeiramente como sujeito revolucionário, ela tem que se colocar buscando hegemonia no conjunto dos setores oprimidos, buscando levantar suas bandeiras, buscando que as mulheres trabalhadoras sejam linha de frente da luta contra a exploração e a opressão. Por isso, que as experiências históricas que a gente teve, depois eu posso comentar um pouco mais, em especial a experiência da Revolução Russa, que eu acho que é uma das mais emblemáticas, inclusive do ponto de vista da questão da mulher, mostram que a revolução é uma condição necessária para abrir espaço para a libertação das mulheres e dos setores oprimidos. Que sem isso é diretamente uma utopia. Considerar, como algumas feministas consideram, que é possível se emancipar dentro do capitalismo é uma utopia. A revolução, como foi o caso da Revolução Russa, mostrou uma experiência onde a necessidade de colocar outras bases materiais e econômicas para permitir a libertação das mulheres era fundamental. Que nesse sistema capitalista que é atravessado pelas questões capitalistas em cada relação social, inclusive nas relações pessoais, é impossível ter uma libertação. Agora, uma sociedade socialista teria que colocar em primeiro lugar as condições materiais e as condições econômicas para libertar as mulheres da dependência financeira, inclusive, que tem em relação aos homens. Um dos grandes debates que teve na Revolução Russa era que não era possível conseguir a libertação e a igualdade das mulheres sem ter uma planificação da economia. Porque as mulheres vinham com salários mais baixos, tinham menos acúmulo cultural para conseguir empregos melhores por causa da opressão anterior, ainda mais no caso da Rússia. Dependiam muito dos maridos por causa da situação de opressão, da configuração da família, como que era organizado. Dependiam das pensões quando se separavam, ou seja, uma série de relações imbricadas pela questão econômica que sempre transformavam as mulheres em um objeto de opressão e que não permitia que as mulheres tivessem uma condição de fato igual. Por isso que o Lenin dizia que era necessário conquistar a igualdade das mulheres perante a lei, e para isso a planificação da economia era uma coisa totalmente necessária, mas insuficiente. Ou seja, a Revolução Operária Socialista é a condição necessária e a única possibilidade das mulheres conquistarem isso. Mas a Revolução Russa mostrou, e a estratégia bolchevique, revolucionária, etc., depois tem todo o problema da burocratização stalinista, mas a estratégia bolchevique revolucionária mostrava que era necessário ter um processo, depois da tomada do poder, ter todo um processo que o Trotsky chamou de revolução dentro da revolução, para conseguir, de fato, levar até o final o fim da opressão. Porque a opressão não passa somente pelos elementos econômicos, passa pelos elementos culturais também. Então você não faz uma revolução e de repente a classe operária não é mais machista. Ou seja, os resquícios do pensamento capitalista, que o Trotsky chamava de pensamento feudal, obscurantista, que conduziu a mulher a ser uma presidiária praticamente dentro de casa, no que ele definia como a família quase como uma pequena empresa, não questionando os valores emocionais na família, mas essa questão da dupla jornada, de que a mulher era obrigada a ficar num trabalho doméstico que atrofiava o cérebro, porque ficava o dia inteiro fazendo um trabalho ultra repetitivo, sem receber nada, sem poder se organizar politicamente e sem ser considerada parte da classe trabalhadora. Então, esse elemento eu acho que é muito importante. A Revolução Proletária Socialista é uma condição necessária para libertar as mulheres, é a única possibilidade que nós temos, mas não termina com a tomada do poder, porque a classe operária precisa fazer uma revolução que é internacional, que é diferente do que conduziu
a burocratização na União Soviética, né, que levou a manter um socialismo em um só país. Ao contrário disso, acho que a verdadeira estratégia revolucionária defende uma revolução que seja a nível internacional e que leve até o final a possibilidade de uma sociedade onde a gente possa terminar com toda forma de opressão e exploração. Então, só para terminar, eu acho que coloco esse debate para ouvir as opiniões, críticas e divergências de todo mundo, para a gente poder debater vivamente, porque é um debate urgente, tem vários pontos de vista, e eu acho que é mais do que atual esse debate, porque as mulheres elas continuam morrendo no nosso país, assassinadas, continuam morrendo por abortos clandestinos, continuam sendo a grande massa feminina, precária, negra do nosso país. E a gente precisa continuar ainda, ao mesmo tempo que a gente vê a revolução como uma condição necessária para a gente se emancipar por completo, nós não temos que esperar a revolução para lutar por cada direito nessa sociedade, mas a chave é com qual perspectiva. E aí eu termino com uma frase de uma socialista inglesa que dizia que quem é socialista e não é feminista carece de amplitude. E quem é feminista e não é socialista carece de estratégia. E a estratégia que estou aqui para defender é a estratégia revolucionária e socialista também para a luta das mulheres. Era isso, obrigada.